Vamos lá, giro de notícias, começando animado o negócio, meu amigo, tá animado o negócio. Vamos falar bastante sobre transferência aqui, são basicamente 4 negociações, tá? E a gente já vai direto falar da primeira, que envolve Felipe Alves, goleiro, com passagens por Fortaleza, mais especificamente, talvez tenha sido o maior tempo dele, mas também pelo São Paulo, né, está no São Paulo oficialmente. Segundo o tweet aqui da informação do André Hernan, o Fluminense e o Felipe Alves estão negociando, conversas devem se intensificar após o Mundial. O goleiro está livre no mercado após deixar o São Paulo. Felipe Alves e Diniz trabalharam juntos em vários clubes, entre eles o Audax, finalista do Paulistão. No caso específico aqui do Felipe Alves, ele até informa uma coisinha aqui depois, que é o seguinte, ele falou que é uma adenda importante na história. O Felipe Alves foi oferecido ao Fluminense e o Diniz gostou da ideia. Conversas devem acontecer após o Mundial. Felipe Alves trabalhou mais especificamente ali com o Diniz no Audax, né? Mas também no Oeste. Acho que no Oeste, eu não lembro se era no mesmo período. Mas enfim, no Atlético Paranaense eles trabalharam juntos. Depois ele foi pro Fortaleza, onde ele virou quase que um cupincha ali do Rogério Ceni, né? Tanto que quando o Rogério Ceni tava no São Paulo e pediu, né, o Felipe Alves no ano passado, todo mundo já tinha entendido o recado ali do processo dele do Fortaleza. Tem essa matéria aí, ó, que tá aí na tela também, que é da despedida dele. Na semana passada, retrasada, né? O Felipe Alves se despediu do São Paulo, né, falou que eternizado nas minhas melhores lembranças. Enfim, é um goleiro já mais velho, né? Pra quem não conhece o Felipe Alves, ele é um goleiro que surgiu muito já mais velho ali, né? Já surge em 2016, 17 ali com o Osasco Audax, com aquele time e tal. É, inclusive, o goleiro titular daquele time do Audax na final do Paulistão. Muita gente vai lembrar do Sidão, né? O Sidão era o reserva do Felipe Alves. O Felipe Alves jogava muito bem com o pé, e isso já chamava a atenção ali da questão de Fernando Diniz. Ele tem 35 anos, faz 36 só em 2024. Então, não é um goleiro tão jovem, mas viria como peça do Fernando Diniz, né? Viria como uma bola de segurança do Fernando Diniz no banco de reservas ali para o Fábio, né? Enfim, no caso de Felipe Alves, fica só o destaque que teve a concorrência do Rafael, não entrou em campo em nenhum jogo sequer nesse ano, né? O Rafael agarrou pra cacete lá no São Paulo, mas não vinha sendo relacionado desde o meio do ano, após um desentendimento com a comissão técnica, né? No caso da comissão do Dorival Júnior. Com o Diniz, ele tem essa moral, vamos ver, o nome foi oferecido, né? E se tudo dando certo ali em relação ao Felipe Alves, eu, de cara, assim, eu vou trazer a opinião depois do Dudu, enfim, posso trazer a opinião de alguém de São Paulo também, enfim, mas Dudu, que tem o canal Bora Leão, né? Mas é um nome que me agrada, tá, cara? Pra ser banco, me agrada, por exemplo, mais do que o Marcelo Lomba, assim, no geral. Mas vamos ver, né? A gente volta logo depois da vinheta com mais informações. André no Barcelona. Bem, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e você é a pessoa que deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Cara, logo depois da partida contra o Al-Ahly, André deu uma entrevista coletiva, né? Ele foi o eleito craque, o melhor em campo, né, da partida, e ele, dentro de uma pergunta, respondeu isso daqui, ó. Não chegou nada para mim, não vi nada. Questão disso, procuro deixar o máximo para fora do campo, o máximo para os meus empresários. Procuro estar no dia a dia com o Fluminense. E Barcelona e Real Madrid são dois grandes clubes, mas acho que escolheria o Barcelona. E tá aí. Isso não é uma resposta muito comum, né, de um jogador dar, afinal de contas, de certa maneira, ele tá fechando uma porta do Real Madrid. Imagina só se o Fluminense e o Flamengo estão negociando um jogador ali, ou enfim, tem um jogador chamativo no mercado, e o jogador simplesmente vira e fala bem assim: não, entre o Flamengo e o Fluminense eu prefiro o Flamengo.
esse jogador não seria contratado pelo Fluminense nunca, né? Ou pelo menos não seria aceito pela torcida. Então, isso deu a entender que tinha alguma fumaça ali na situação. Hoje saiu uma matéria no jornal Sport, que é um jornal de Barcelona, que fica bem conhecido, do Joaquim Piera, que diz que o meio-campista brasileiro, que Deco analisa para janeiro, já para o Barcelona. A história é meio complexa e eu vou tentar te explicar. Segundo aqui diz o Sport, Deco observa e coleta informações há meses sobre André, meio-campista do Fluminense de 22 anos, que disputa o Mundial de Clubes nessa sexta-feira. Seu empréstimo para janeiro exige uma operação bizarra, né? Uma operação complicada. Porque eu tô botando isso aqui, botei no Google Tradutor, tá? Porque tá em espanhol, mas botei pra facilitar a compreensão da galera. É bizarra, mas é viável pela boa sintonia que o executivo Blaugrana, né, o executivo Deco, o executivo do Barcelona, tem com o Fluminense e o entorno do André. Aqui vai dizer no meio da matéria qual que é o formato ali que o Barcelona tá querendo, tá? Juan Laporta confirmou de que o clube procura um volante emprestado por 6 meses agora em janeiro. E isso poderia ser ali o que faria o interesse do André, do Barcelona no André. E aí aqui esses 2 parágrafos falam aqui. O desembarque do André em Montjuïc, embora bizarro, né, não o torna menos viável. O Fluminense, que pensava em manter o seu jogador até o verão de 2024, ou seja, até o meio do ano, tá? O verão europeu, o verão do hemisfério norte. Então eles repercutem também a questão daquela matéria de que o Fluminense pensa em, de repente, manter o André até o meio do ano e vender ele lá. O Fluminense, para já manter seu jogador, teria que concordar em ceder o seu principal ativo, tá avaliado em 30 milhões de euros, por 6 meses. Certamente, o Fluminense, pediria uma indenização que o Barça poderia pagar, né, aceitar, já que a contratação do jogador seria acessível mesmo com os gravíssimos problemas de margem salarial que ele tem. Aqui, quem teria papel fundamental seria Deco, em negociações que levariam apenas o seu selo. O dirigente de futebol Blaugrana, né, do Barcelona, tem boas cartas. Mantém muito boa sintonia com a gestão do Fluminense, isso é fato, já que este foi seu último clube profissional antes de pendurar as chuteiras em 2013. Com a camisa tricolor, fez história, conquistou o Brasileirão 2 vezes. Outro ponto a favor do diretor desportivo é a boa sintonia que mantém com o agente de André, desde a época como jogador de futebol, antes da sua incursão no mundo da representação e intermediação de jogadores. E aí ele fala aqui que o André é um ativo, né, que está sendo negociado em alta, passou uma temporada no Fluminense, foi um jogador fundamental na conquista da primeira Libertadores da história do Clube Carioca e confirmou a sua linha ascendente no ano. E aí começa a falar aqui também do Fernando Diniz, enfim, e comparam eles um pouco a Rodrigo De Paul, McAllister, Enzo Fernandes, Lo Celso, enfim, em relação ao jogo do Brasil e Argentina, né, que ele foi convocado para jogar. E aí fala aqui sobre a questão financeira do Barcelona, não é uma situação tranquila financeiramente do Barcelona, enfim, e seria por essa definição de empréstimo, né? Eu acho que seria um cenário horrível o André ser emprestado agora, porque se é para poder ficar, que fique no Fluminense, que faça esse período no Fluminense, mas eu achei estranha a relação, porque eu fui ver qual era essa relação do Deco com o Carlos Leite, que é o empresário do André. Assim, de fato, o Deco trabalhou muito tempo com a Gestifute, que é a do Jorge Mendes, que é quem o Lessa esses dias disse que está oferecendo o André pela Europa, né? O Jorge Mendes que está cuidando dessa negociação também lá pela Europa. Se for isso, a relação do Deco com quem está oferecendo o Fluminense é ótimo. O Deco trabalhou na Gestifute, né, que é a do Jorge Mendes. E agora está lá como diretor do Barcelona. Em relação ao Carlos Leite, que é o empresário do André, eu achei essa matéria de 2018, uma entrevista do jornal O Globo, do Bruno Marinho, com o Carlos Leite, em que ele não falava muito bem assim, dizia aqui na matéria, estava falando sobre a eleição do Vasco e tal, enfim.
E aí tinha um perfil aqui, um parágrafo aqui que falava o seguinte: a saída de Matheus Vital para o Corinthians esse ano entra no mesmo contexto, com uma variável: a iminência saída de Eurico Miranda e a possibilidade da eleição de Júlio Brandt, candidato apoiado por Edmundo e próximo do ex-jogador e atual empresário Deco, dois de seus desafetos no mundo do futebol. Ou seja, a matéria coloca Edmundo e Deco como desafetos de Carlos Leite. Então ficou muito estranha essa situação. Fato é que, cara, não é normal um jogador experiente, já, sim, e bem treinado na parte de mídia como o André, dar uma declaração e se garantir respondendo que prefere o Barcelona ao Real Madrid. Enfim, pode não ser nada revelado, mas eu diria que se tivesse aposta aí numa casa de aposta, botar uma grana em que ele vai pro Barcelona não seria nenhum absurdo. Parece ter muita coisa encaminhada por essa leitura dessa entrevista. E da matéria lá do Joaquim também. Vamos ver o que vai ser, né? Bem, passando para uma outra mais rápida, essa daqui, o Jorge Nicola deu uma notícia num vídeo no seu canal de que, e eu fui lá assistir o vídeo, né, para ver exatamente, ele diz que John Kennedy interessa ao Spartak Moscou, da Rússia. Depois ele acaba falando que o Spartak ofereceu 10 milhões de euros, ofereceu uma proposta de 10 milhões de euros pelo John Kennedy, daria em torno de 50 milhões de reais, mais ou menos, e que essa proposta foi recusada pelo Fluminense, mas ela teria chegado ao Fluminense através do escritório do Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador. E aí, enfim, chegou através do Juliano Bertolucci, né, do seu escritório, levou para o Mário Bittencourt, que ele respondeu que só conversava sobre John Kennedy depois do Mundial. Não adianta tentar entrar antes. O Fluminense só teria metade do valor do John Kennedy, tá? Por quê? O Fluminense detém 60%, né, os outros 40% é do tal do Social Futebol Clube, o clube lá que revelou o John Kennedy, enfim, que descobriu o John Kennedy. O Fluminense tem 60%, mas tem 10% de exclusividade de venda para o seu representante. Então é para o Juliano Bertolucci 10% de comissão na venda. Então o Fluminense só ficaria com metade desse valor. É muito complicado quando você olha e você pensa que o John Kennedy saindo por 25, 24 milhões de reais é muito pouco. Óbvio, o histórico do John Kennedy é muito ruim, assim, isso importa na hora de vender, né? Como torcedor e etc, óbvio, isso não, né, essas coisas superadas aí na cabeça do torcedor, mas pro mercado do futebol, pô, você tá gastando um bom dinheiro, você quer garantir que o cara vai ficar de boa e tal. Enfim, o assunto vai ser retomado depois do Mundial, a gente retoma o assunto depois do Mundial. Última notícia, a gente fala sobre o William Bigode e o caso estranhíssimo do William Bigode, tá? A matéria tá aí na tela. Ontem eu falei no vídeo aqui hoje de manhã, né, da matéria que saiu no GE Santos, falando que o William Bigode estava assinando com o Santos por empréstimo do Fluminense. E o Fluminense pagando parte do salário. E todo mundo achou estranho porque eu mostrei aqui várias vezes que o William Bigode não renovou o seu contrato com o Fluminense. Pelo menos isso não foi anunciado em momento nenhum. Na matéria do GE Santos, diz que o William Bigode renovou o seu contrato assim que foi emprestado para o Atlético Paranaense. Mas na matéria do GE Fluminense, né, a matéria do GE Santos é da Joana de Assis, a matéria do GE Fluminense é do Marcelo Neves, diz que o William Bigode atingiu meta para a renovação automática com o Fluminense. E aí, segundo o que diz aqui a matéria, é que existia uma cláusula automática para renovação entre o Fluminense e o William Bigode, essa opção ali de renovação automática prevista em contrato, se ele batesse algumas metas em 2023. E aí, segundo o que diz aqui a matéria, ele, emprestado ao Atlético, conseguiu atingir o número e ativou a cláusula para seguir no Fluminense em 2024. E aí, enfim, aí o Marcelo Neves também é outro que publica que ele não deve continuar, vai ser emprestado pelo Santos, estão discutindo ali a melhor forma desse empréstimo, e aí diz que o empréstimo com o Tricolor pagando parte dos salários é uma opção, assim como uma rescisão amigável para que o atacante defenda os paulistas em definitivo. Desculpa, assim, essa possibilidade aqui de rescindir amigavelmente para ele ir para o Santos, se o William Bigode fizer isso é para ter bandeirão, busto e tudo por ele. Porque ele, vamos dizer que o salário do William Bigode é 400 mil. Ele tem garantido 400 mil por esse ano inteiro. Por essa renovação automática que a gente vai falar já sobre isso, que eu não entendi até agora direito. E aí ele vai ser emprestado, o Santos vai falar, olha, eu só posso pagar 250.
E aí o Fluminense teria que bancar os outros 50, porque o contrato dele é com o Fluminense. Se ele rescindir e assinar com o Santos, ele vai ganhar 250, ele vai ganhar menos. A não ser que o Santos dê pra ele um contrato de 2, 3 anos. Né? Porque jogador também não olha salário mensal, o jogador olha o tempo inteiro do contrato. Ele pensa 200 mil por mês? Tá bom, mas o contrato é o quê? De um ano só? Não aceito. É o quê? De 3 anos? Ah, então a gente já tá conversando diferente. Porque aí não são 2 milhões e 400 mil. São 3 vezes isso. Enfim, olha o valor inteiro do contrato. Mas eu acho muito difícil, né? Pode ser que aconteça se o Santos der um contrato mais longo. Agora, faz muito sentido, cara. Eu não consegui entender muito bem como eu nunca vi no meio do futebol o William Bigode, um jogador, atingir meta para renovação jogando em outro clube. O jogador tem que jogar 40 jogos na temporada pelo Fluminense. Até na live do Jornada 1902, por sinal, se inscreva no Jornal 1902, vá lá assistir a nossa live que a gente fez na hora do almoço agora. Um seguidor até mandou assim, cara, é a mesma lógica de você trabalhar para Vivo e conseguir 10 assinaturas para Claro e ganhar um aumento na Vivo. Assim, você bateu as metas no Atlético Paranaense, mas não faz sentido essa lógica. Enfim, a história tá muito mal contada. E ainda tem, né, também uma divergência de apuração. A Joana de Assis lá no Santos, no GE Santos, disse que ele renovou o contrato quando foi emprestado pro Atlético. E aqui na matéria do Marcelo Neves diz que ele bateu a meta ao longo do ano e por isso teve seu contrato renovado. Pode ter acontecido também dele ter batido a meta nos 2 meses que ele jogou aqui no Fluminense. Mas aí que metas eram essas também, né? Respirar em campo 3 vezes, né? Porque ele praticamente não jogou. História tá bem estranha. Mas enfim. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima. Valeu!